Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a Escritura Sagrada, mais especificamente sobre a Igreja de Cristo. Então eu peço para que você fique de olho nesse vídeo até o finalzinho para que nós juntos possamos crescer em graça e em conhecimento e aprendermos um pouco mais do propósito da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Nesse vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um dos propósitos da igreja, uma das missões da igreja. Nós sabemos, e é muito claro ao olhar para as Escrituras, que um dos propósitos, se não o principal deles, é que a igreja glorifique o nome do seu Senhor. Outro propósito que por vezes os cristãos se esquecem em nossos dias é justamente que a igreja está num constante e contínuo ataque, batalhando em prol do reino. E para fundamentar esta ideia, eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo de número 16, o versículo 13 a seguir, que fala sobre a confissão de Pedro. O texto bíblico diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esse texto, ele mostra um dos propósitos da igreja. No primeiro momento, ele diz sobre a fundação da igreja de Cristo, e depois ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto fala justamente da igreja militante. Fala justamente da igreja que está a pelejar, que está a saquear. A Bíblia fala para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A expressão portas dentro do texto é sinônimo de defesa. Enquanto que essas portas não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja está a atacar contínua e constantemente as portas do inferno. Há pouco tempo nós estamos vivendo um grande cenário onde se discute a polarização política, onde se discute bastante candidato A ou B. Já passamos da eleição e as pessoas muito alvoroçadas, muito nervosas por conta de que o seu candidato ganhou ou perdeu. Mas, afinal de contas, será que essa deve ser a suma e última preocupação? Eu concordo que todo cidadão deve exercer a sua cidadania de maneira honesta, clara. Entretanto, nós não podemos perder a percepção de que o nosso rei, ele reina soberano. A cruz ela está vazia, mas o trono não. Deus, ele rege todas as coisas. E nesses impasses de políticas propriamente dito, as pessoas perderam o foco e esqueceram que, em especial os cristãos, eles devem cumprir o papel, o propósito e a missão da igreja, que é continuar a atacar as forças do mal. As forças do mal que se perfazem por meio do sistema, as forças do mal
que se perfazem por meio de instituições, por meio de ideologias e por meio de tantas outras coisas que está inserido dentro de nossa sociedade e que por vezes a igreja se omite em ser voz contra elas. Nós não podemos esquecer que Deus nos chamou para podermos denunciar o pecado. Deus nos chamou para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, anunciando que os homens são pecadores, que os homens estão caídos nos seus delitos e pecados e que precisam de um Senhor e Salvador para a sua alma. Dentro deste anúncio está a proposta de nós continuarmos a ir contra as forças do adversário. Porque por vezes a igreja tentando se isentar, tentando não querer comprar determinados tipos de briga, acaba, por assim dizer, não proclamando de fato o evangelho, não sendo de maneira clara sal da terra e luz do mundo, e se conforma à imagem deste. Nós não podemos perder de vista de que a proposta de Deus para nós é justamente para que nós continuemos a atacar. Todo sistema corrupto deve ser denunciado. Todo pecado deve ser denunciado. Nós temos um Senhor. Este é o propósito da igreja na face da terra. A igreja ela deve ser a consciência da sociedade. Não podemos perder de foco isso e isso de vista. Nós sabemos que a igreja precisa continuar a proclamar o evangelho e dizer que pecado é pecado e dizer que Jesus é Salvador. Aqui, as portas do inferno, elas não prevalecem. Ainda que os homens tentem, com sua força, aviltar a obra de Deus, a palavra de Deus, maior é aquele que está conosco do que aqueles que está no mundo, do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Senhor, que peleja por nós e a nosso favor. Então, fique com essa palavra no seu coração. Cumpra o seu papel de igreja. Não se preocupe em defender partido A, partido B, candidato A, candidato B. Defenda os propósitos, princípios de Cristo. É essa a nossa maior preocupação. Somente defendendo estes valores, nós conseguiremos ver o reino sendo implantado gradativamente, o nome de Deus sendo glorificado. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.